Segunda mesa de debates do seminário comemorativo ao cinquentenário da Lei de número 4.320/64, com o tema O Controle de Qualidade na Educação Pública e Privada, convidamos para presidir a mesa o excelentíssimo senhor conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Para expor sobre o tema, como debatedor, convidamos o professor José Fernandes Lima, presidente do Conselho Federal de Educação. Para expor sobre o tema, como debatedor, o engenheiro Luciano Franco Barreto, diretor do Instituto Luciano Barreto Júnior. Para coordenar a mesa, o economista Elisiário Silveira Sobral, diretor administrativo e financeiro do TCE Sergipe. Queremos informar que as perguntas deverão ser feitas por escrito e entregue ao cerimonial ao final do último expositor. Passamos agora a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Como é que liga aqui? Desculpa, já tá ligado? Estou ouvindo. Bom, primeiro registrar a satisfação de estar aqui e agradecer o convite do conselheiro Carlos Pina. É sempre uma grande satisfação e cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela escolha do tema. 50 anos da Lei 4.320, essa lei tão importante. Então, tem sido tão pouco falada, tão pouco estudada nos últimos tempos. Que bom que o conselheiro Carlos Pina teve essa bela iniciativa de resgatá-la, de rediscuti-la, de debatê-la. Então, o tema que vamos agora discutir é o controle da qualidade na educação pública e privada. Esse tema é de extrema importância, todos sabemos da importância da educação, e esse é o grande desafio do setor público, é exatamente a qualidade da educação, a qualidade do gasto público de uma forma geral, a qualidade da saúde, a qualidade da educação especificamente. Se avançou muito na quantidade, na universalização dos serviços públicos de saúde e educação. A qualidade, de fato, é algo que é um desafio do momento. Quando a gente vê esses testes que a OCDE faz com estudantes de 15 anos, o famoso teste PISA, o Brasil sempre se sai muito mal, muito pior do que outros países em nível de desenvolvimento semelhante ao do Brasil. Tanto teste de matemática quanto de compreensão, o Brasil, infelizmente, sai muito mal. Exatamente porque a qualidade da educação deixa muito a desejar no país, e esse é um desafio. Como garantir a universalização, mas também melhorar a qualidade. Isso
no âmbito dos tribunais de contas, esses mecanismos de aferição de qualidade, a gente precisa muito avançar para isso. O setor público brasileiro, os tribunais de contas em particular, mas o setor público de uma forma geral, não tem essa tradição de avaliar. A tradição de avaliar ela é muito incipiente. Tudo acaba funcionando de uma forma muito impressionista, sem muitos dados, sem muitas avaliações científicas. Há um esforço grande, que se reconhecer nos últimos anos, no governo brasileiro, de uma forma geral, do governo federal, no governo dos estaduais também, de avançar nisso. Há vários testes que hoje o Ministério da Educação faz, o INEP foi criado e tem desenvolvido iniciativas nesse campo, mas há muito ainda a avançar. No campo específico da contabilidade pública, que estamos aqui tratando, a lei, quando a gente vê os PPAs, a lei de diretrizes orçamentárias, todas elas, em muitos estados, elas são meros instrumentos formais, mas instrumentos de planejamento e de avaliação, a partir do planejamento se avaliar o que avançou, isso ainda deixa muito a desejar. Então, a iniciativa de debate dessa natureza é extremamente bem-vinda. Então, para debater o tema, aqui dois grandes especialistas, primeiro o doutor José Fernandes de Lima, atual presidente do Conselho Nacional de Educação, muito conhecido aqui nacionalmente, especificamente aqui em Sergipe, bacharelou-se em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, obteve o grau de mestre em Física do Estado Sólido pela Universidade de São Paulo, o grau de doutor em Física do Estado Sólido também pela Universidade de São Paulo, professor adjunto do Departamento de Física da Federal de Sergipe, foi reitor da Universidade Federal de Sergipe, gerente da diretoria de programas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e secretário de Educação do Estado de Sergipe. E aqui também para debater o doutor Luciano Barreto Franco, também muito conhecido aqui em Sergipe, até dispensa a apresentação, mas pediram que eu fizesse. É engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Bahia, retornou a Sergipe em 68, fundou a construtora CELI em Aracaju. A partir daí começou a construir uma trajetória de sucesso no cenário da construção civil. Se destaca também no âmbito da responsabilidade social, através do Instituto Luciano Barreto Júnior, que foi criado há mais de 10 anos, baseado nas ideias de Luciano Barreto Júnior. Assim, o ILBJ sintetiza ações sociais desenvolvidas pela construtora CELI, promovendo cidadania. Empresária também presidente da Associação Sergipana de Obras Públicas e Privadas, a ASEOP, desde 2007. Então, passo a palavra ao doutor José Fernandes de Lima. Desculpe, doutor Elisário, o senhor queria... pois não, doutor Elisário, desculpa, vou passar a palavra primeiro para ele. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores debatedores. Então, somente para informar que terá disponibilizado 20 minutos para a exposição de cada dos debatedores aqui da mesa. E, posteriormente, ultrapassada esta fase de disposições livres, o presidente informará que estarão abertos debates entre os componentes da mesa, se assim entenderem, bem como dos presentes do auditório. E teremos para perguntas e respostas o tempo de 30 minutos para cumprimento do nosso horário, do nosso esquema. As perguntas serão feitas por escrito, encaminhadas aqui à coordenação, que as lerá e cada debatedor fará a resposta que quiser. Eram essas considerações, senhor presidente. O doutor José Fernandes de Lima. Pois não. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a organização desse evento, não só pela comemoração aí dos 50 anos da Lei 4.320, que por si só uma comemoração de 50 anos nesse país é sempre um feito. Nós sabemos que as coisas mudam com muita facilidade nesse país, e você ter uma lei que vem gerindo a vida do país por um prazo desse merece realmente a comemoração. Mas quero também parabenizar pelo fato de terem colocado essa mesa. Eu, obviamente, me sinto muito feliz de estar podendo participar aqui, porque ao falar de controle da qualidade da educação,
os organizadores trouxeram para o debate, para a comemoração do seminário, um tema que hoje realmente é um tema estratégico para o desenvolvimento do país. E em seguida eu quero também agradecer pelo convite, né, que me foi feito, e permitam a todos os presentes que eu faça isso aqui em nome do conselheiro Carlos Pina, que foi quem primeiro se dirigiu à minha pessoa, e é um motivo realmente de alegria ver essa mobilização em torno da educação. É o que eu tenho tentado fazer por esse país afora, tentando fazer essas discussões. Eu coloquei aqui algumas transparências só para dar um... Espero que eu consiga aqui, tá? Vou começar... Eu não escrevi nada aí, tá certo? Só coloquei umas figurinhas. Vou começar dizendo um pouco na linha do que o nosso presidente ali tinha começado a falar. A educação brasileira, de acordo com o relatório do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, é fraca. Por isso que eu coloquei assim, um bichinho meio desmilinguido, tá certo? É fraca no seguinte sentido. A média de anos de estudo do Brasil, da população adulta, é de 7,9 anos. Isso significa que se nós pegarmos todos os adultos do Brasil e colocarmos dentro de um grande liquidificador e batermos bem batidinho, que fique bem homogêneo, depois nós pegarmos extraímos uma amostra lá e fizermos uma pessoa, vai dar um indivíduo que está na 7ª série. Tá certo? Ou no 8º ano agora. Isso dá uma ideia de que nós estamos trabalhando com a quantidade de informações no nosso país abaixo daquilo que nós necessitamos para o desenvolvimento desse país de 200 milhões de habitantes e que tem a pretensão de ser uma das maiores economias do mundo. Então, ela é fraca também porque nós temos mais de 8,7% da população adulta como analfabetos. Os alunos do ensino médio, a taxa líquida de alunos no ensino médio, ou seja, a taxa líquida de pessoas de 15 a 17 anos, é assim que nós definimos, estudando no ensino médio, não passa de 50%. Porque eles vão perdendo e por aí afora. Mas, se fosse somente fraca, não teria problema. Tá certo? O problema é que ela é fraca e é desigual. Quando eu disse que nós temos 8,7% da população adulta de analfabetos, faltou dizer que aqui no Nordeste nós temos municípios com 30%, tá certo? 20, 30, 40, até 40% de analfabetos. Faltou dizer que quando você faz o extrato dos 20% da população mais rica e compara com o extrato dos 20% da população mais pobre, dá uma diferença enorme no número de analfabetos. Quando você vai comparar o desempenho, você também vai descobrir isso. Essa figura aqui foi uma figura, decorre de um trabalho feito por um professor lá da UNB, e aqui é só para mostrar algumas coisas, que é o seguinte: pegarmos nas escolas, verificando se as escolas têm as condições para o trabalho. Ele considerou que tem as condições mínimas, ter água, sanitário, energia, esgoto, cozinha. Depois ele vai ampliando, tem que ter aparelho de televisão, DVD, etc, etc. Então você vai ver que aqui no norte e no nordeste, olha aqui, 71% está nessa condição aqui, no máximo tem somente água e esgoto. Nós ainda temos no Brasil mais de 9.000 escolas sem água, sem esgoto, sem energia elétrica. Aí às vezes as pessoas propõem assim, nós temos que botar computador em tudo que é lugar. Não é bem assim. Às vezes nós divulgamos um resultado do IDEB
E esquecemos que as escolas que estão sendo comparadas estão longe de ter as mesmas condições. Então, qualquer que seja uma avaliação, uma nota que a gente queira dar para a nossa educação, a gente tem que levar em consideração o que é que a gente está dando de condições para as escolas. Alguns, como aqui tem gente de vários locais, de vários estados, vocês podem ver aí que agora nós tivemos o resultado do IDEB. Em alguns lugares desses em que nós tivemos resultados caindo, é só você ver que, como a prova foi feita em 2013, nós tínhamos lá uma quantidade enorme de escolas faltando professores. Ora, se você não tem o professor, como é que você espera que o aluno aí aprenda se a nossa escola está feita com base em professores? Então, eu disse, é fraca, ela é desigual. E ela é também tardia. O tardia aqui talvez justifique, né? Coloquei aqui o coelhinho aí que todos vocês conhecem aí do Alice no País das Maravilhas, tá certo? Do Lewis Carroll, dizendo exatamente isso. Por quê? Ela é tardia. Nós começamos no Brasil, talvez essa é uma, inclusive, das explicações, nós começamos no Brasil muito atrasados com a questão de educação. As primeiras escolas, a primeira questão mesmo é 1808. A nossa universidade mais antiga que sobreviveu é de 1934. A USP está fazendo agora 80 anos. Nós tivemos faculdades que foram criadas, depois não prosperaram, tivemos algumas escolas mais antigas, mas a universidade mesmo tem 80 anos agora. Quando nós temos universidades aqui, mesmo na nossa região, na América do Sul, com 300, 350, 400 anos. Mas tem mais do que isso. O direito à educação no nosso país, o compromisso do governo com a educação é muito recente. Agora está escrito na Constituição e na LDB que o governo tem a obrigação para com as crianças de 4 a 17 anos. Mas você sabe quando é que isso foi colocado? Quando é que isso aparece? Com a emenda número 59, a emenda constitucional número 59, do final do ano de 2009. E com a lei agora do ano passado, que é a lei que regulamentou essa emenda, do dia 4 de abril de 2013. Então, só no dia 4 de abril de 2013 é que o governo colocou no papel que assume o compromisso de estar fazendo isso. Então, não era de se esperar coisa diferente, não, se nós nem assumimos o compromisso. Na Constituição Federal já aparecia muito bem o compromisso dos 7 aos 14 anos. É por isso que quando a gente vai olhar o atendimento de 7 a 14 anos, você vê que está melhor. Mas nós não tínhamos compromisso com as crianças na educação infantil de 4 e 5 anos, nem tínhamos compromisso com o ensino médio. Então, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, e muitos tribunais estaduais contribuíram para aquele relatório, fez um trabalho muito bom sobre o ensino médio. Mas nós encontramos o que nós esperávamos que iríamos encontrar. Tá certo? Não há um compromisso, portanto, não havendo compromisso, a tendência de dar errado é que dê sempre errado. Mas, como eu não tenho muito tempo, eu vou colocar aqui uma questão. Eu acho que o conceito é muito importante, a presença, a disponibilidade, a disposição do Tribunal de Contas para o envolvimento com essa questão. Porque vocês têm costume de manter controle, de fazer planejamento, de fazer esse acompanhamento e podem realmente dar uma grande contribuição. Agora, eu queria só dizer aqui uma coisa, e aqui eu vou me dirigir principalmente às escolas de governo, tá certo? Os tribunais que podem ajudar nessa formatação. É muito importante, quando a gente vai falar em qualidade da educação, ter em mente que a qualidade da educação ela tem características próprias. Ela não é como a qualidade da indústria, necessariamente, nem como a qualidade do banco. Ela tem características próprias. Se você não prestar atenção nisso, você pode cometer um erro.
A qualidade da educação é um conceito que evolui historicamente e depende, portanto, do tempo e do espaço. E depende do púlpito, depende da pessoa que está no púlpito falando. Se você me pergunta o que é, ou se você me pergunta o que é qualidade da educação, eu tenho uma opinião. Se você pergunta para um empresário, ele tem uma opinião. Se você pergunta para um trabalhador, ele tem uma opinião. Tá certo? Então, é necessário ter em mente o que é que nós queremos de educação. E é muito importante pensar também como é que essas coisas evoluem pelo seguinte. Eu, às vezes, pergunto para as pessoas, a educação de hoje é melhor ou é pior do que era no passado? Aí, se eu perguntar aqui nessa sala, com certeza eu vou encontrar muitas pessoas que vão dizer que era melhor. Por que vão dizer que era melhor? Porque estudaram numa escola e essa escola fez com que eles chegassem até aqui. Mas como política pública não era melhor. Porque aquela educação do passado deixava 90% das pessoas fora da sala. Tá certo? Então, como política, ela era muito ruim. Foi essa educação que nos trouxe até esses dados que eu comecei a dizer agora. Nós praticamos no Brasil, durante muitos anos, uma educação excludente. Agora, o que está escrito na Constituição é que nós queremos uma educação para todos. E é aí que a gente precisa aprender. E é aí que a gente precisa ter em mente quando a gente for avaliar. Se o indivíduo chegou aqui no tribunal, as contas de um determinado prefeito, tá certo? De um determinado governo, etc. Olha, ele está tudo direitinho aqui, batendo os números, tudinho. Mas quando você vai olhar, nenhum aluno está aprendendo nada, isso não pode ser considerado suficiente. Porque há um comando constitucional, o artigo 205 diz: a educação é um direito de todos e um dever do Estado. E o artigo 208 ainda diz como é que tem que ser feito, como é que tem que ser cumprido esse direito. Tá certo? E que se você chegar na Constituição, lá, os princípios que regem os objetivos constitucionais da nossa União, da nossa nação, diz que nós precisamos fazer uma nação não só mais rica, mas também mais justa, tá certo? Mais desenvolvida em todos os sentidos. Então, uma educação, para ser boa, ela tem que ser capaz de dar conta dessas coisas. Então, nesse sentido é que eu digo, onde é que nós vamos buscar? Quem é que define? Não pode ser eu, não pode ser você, não pode ser nenhuma outra pessoa. Temos que ter em mente que o lugar, se é para buscar em algum lugar, busquemos na Constituição Federal. Tá certo? Busquemos na Constituição Federal. Hoje nós temos no Brasil, é isso que eu mostrei, escolas que não estão sendo atendidas. Escola que não tem professor. Tá certo? Então tem uma falha aí do gestor público que não está cumprindo. Tá certo? E essa falha é grave. Hoje, como nós não cuidamos muito da questão da educação, essa figura aqui é uma figura que foi colocada num relatório algum tempo atrás da Academia Brasileira de Ciência, quando fez um trabalho sobre ensino, educação básica. E aqui é só para mostrar para vocês o seguinte. O indivíduo pegou por idade, e é como se ele estivesse perguntando aqui às pessoas de 5, 6 anos. Você estuda, só trabalha, estuda e trabalha, não estuda e não trabalha, e assim por diante. Esse azul é que só estuda. Depois vem, só estuda e busca trabalho, estuda e trabalha. E esse daqui é que nem estuda nem trabalha. Se você olhar essa figura, basta que vocês se concentrem, porque aí a gente precisaria de ter mais detalhe, basta que vocês se concentrem aqui. O que é que acontece? Quando chega aqui de 15 anos, 14, 15 anos até os 18, você tem uma queda enorme das pessoas que estudam. É exatamente no ensino médio. Terminando aí o ensino fundamental e indo para o ensino médio. São vários motivos que fazem com que o indivíduo deixe só
de estudar e comece aqui, ou fique também trabalhando, ou então, de uma hora para outra, nem trabalhando, nem estudando. Então esse é que é o quadro que nós temos hoje no Brasil. Se nós quisermos fazer uma educação de qualidade, nos moldes do que está estabelecido hoje na Constituição, eu queria até dizer, senhor presidente, se já tiver muito... Senhores, tenho 3 minutos? Tá, então, eu estava com receio que isso acontecesse. Mas, então, se nós quisermos hoje fazer uma educação que dê conta de tudo o que está dizendo na Constituição, nós temos que fazer isso aqui. Aqui nós temos 2 formas de ver o que é igualdade. Igualdade de direitos. Estão vendo? Aqui todo mundo está querendo ver uma partida, tá certo? Ver o jogo. E aqui tem um muro. Aí o que foi que esse indivíduo aqui fez? Aqui tem um indivíduo grande, um médio e um baixinho. Ele deu um tamboretinho para cada um. Igualzinho, todo mundo. Só que esse baixinho aqui continuou não vendo nada. Tá certo? Esse daqui está continuando. A educação que nós queremos para promover o país tem que ser assim. Ó. Tá certo? Você tem que dar mais ajuda ainda para esse baixinho aqui, porque senão ele não vai ver nunca. Ah, mas eu estava tratando ele igual. Sabe o que é isso aqui, esse tamborete aqui? É o transporte escolar, é a merenda escolar, tá certo? É o acompanhamento dele quando ele está faltando, tá certo? É isso aqui. Se você não der, um indivíduo que mora em alguma região dessa do Amazonas, etc. Se você não colocar a escola perto dele, ou então não der um transporte, ele não vai. Não precisa ir muito longe, não. O estado de Sergipe é um estado privilegiado, que é pequeno, tá? Mas nós temos várias regiões aí que o cara não consegue chegar. Não precisa ir nem muito longe. Vai aqui na Barra dos Coqueiros, aqui do outro lado, lá, né? A Ilha do Rato, não sei o que para atravessar, o cara não conseguia, não chegava. Teve a oportunidade de acompanhar isso aí. Então, aqui. Outra coisa que nós precisamos ter em mente na nossa educação atual é isso aqui. Esse negócio até já está defasado. Veja que isso aqui é de 1994. Temos que investir na formação de professores. Mas investir muito mais do que pense num grande investimento em formação de professores, num grande investimento em valorização de professores, e quando terminar, multiplique por 10, por 20 ou por 100. Porque ainda você não estará chegando nisso. Isso aqui é o seguinte, olha. Esse daqui eu tirei do livro do colega Leopoldo Demês, de lá do Rio de Janeiro. Se tiver alguém aqui do Rio, é possível que conheça, um cientista lá da UFRJ. E ele colocou aqui o seguinte, isso aqui é um livro, o indivíduo está com um livro na mão, é um livro de bioquímica, que nós estávamos acostumados a usar um livro de bioquímica. E isso aqui são os volumes de uma determinada revista científica, a produção de uma única revista científica durante o ano de 1994. Aí eu digo para vocês o seguinte, a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ministério da Educação, que coordena os cursos de mestrado e doutorado, onde eu inclusive já trabalhei, oferece um portal de periódicos que tem 37 mil revistas científicas à disposição. Então, se isso aqui é uma revista científica, você tem 37 mil produções dessa daí geradas por ano. Pode não ser necessariamente desse tamanho, mas com certeza 37 mil produções, algumas maiores, outras menores. Se nós não tivermos, não vai ser possível continuar dando aula do mesmo jeito. Tá certo? Então, a minha sugestão é a seguinte, vocês vão fazer esse controle dos procedimentos, mas não podem perder de vista que o indivíduo tem que fazer isso, tem que cumprir as normas, mas também tem que avançar. Senão o Brasil não vai conseguir avançar, não. Tá certo? E isso aqui é formação mesmo de gente, formação de professores. Hoje não está ficando fácil, porque o professor chega na sala e o aluno está ali com o celular
Não pode usar não. Eu disse, pode, porque você começa a falar alguma coisa, ele está olhando aqui, está conferindo aqui. Eu acabei de falar aqui no professor Leopoldo, se eu tivesse ali na plateia, eu já teria checado aqui, colocado Leopoldo de Mês, aí dizer, ele é tal. E tem muitos alunos que acontece isso. Eu sou um pouco esse aluno, né? Eu estou aqui é uma coisa, mas se você botar lá, eu já fico inquieto, tá certo? Um pouco hiperativo, como diz. Então, e finalmente, mais um aqui. Nós temos uma oportunidade, nós vamos ter que aproveitar esse momento, é possível a gente aproveitar. Nós estamos num momento bom de fazer essa discussão, porque nós estamos entrando numa grande janela de oportunidade demográfica. A população está parando de crescer, continuará crescendo, mas está parando de crescer. Veja aqui, você tinha aqui, algum tempo atrás, essa aqui é de 0 a 4 anos, agora já está menor, está aqui mais aqui no meio. Portanto, hoje nós não estamos mais precisando fazer escolas para a educação infantil com aquela mesma força que a gente fazia antigamente. Antigamente, governar bem a educação era construir escolas. Agora a questão não é só essa, construir escola. Agora é muito mais fazer funcionar a escola, porque a quantidade de alunos não está crescendo nesse mesmo nível. E, finalmente, nós temos um grande local para buscar também informações, e que eu tenho certeza que vai funcionar como uma Bíblia a mais para todos vocês, que é o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado agora pela Lei 13.005, tá certo? Agora de junho de 2014. Então, ali eu queria chamar a atenção de que nós temos 20 metas, mas, além dessas metas, nós temos também algumas estratégias que estão colocadas e que fazem parte da lei. Tá certo? Lá está dizendo que tem que diminuir o analfabetismo, etc. Mas diz também como é que tem que ser feito. E, com certeza, o acompanhamento dessas metas pode fazer parte de um trabalho de acompanhamento do trabalho aí, do tribunal. Então, dito isso, eu quero mais uma vez agradecer aqui pela oportunidade. A ideia inicial é fazer uma provocação, porque eu sei que na hora de se debruçar sobre esse assunto, vocês têm muito mais capacidade do que eu para isso. Muito obrigado. Passar a palavra agora ao doutor Luciano Barreto Franco. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente, excelente senhor Dr. Carlos Pina, pelo presente que me dá neste dia, em estar nesta casa que tanto admiro, falando um pouco do nosso trabalho no Instituto Luciano Barreto Júnior. Quero saudar os conselheiros aqui presentes, na pessoa do Dr. Carlos Alberto, saudar os membros do Ministério Público, Dr. Bandeira, Dr. Valdemar Rezende, os demais que se encontram aqui, saudar os auditores na figura do Dr. Rafael, enfim, saudar a todos os presentes, aos funcionários desta casa, saudar a professora Valéria e a equipe do Instituto Luciano Barreto Júnior, os alunos, queridos alunos. Daqui a pouco eu vou pedir um vídeo, vou falar aqui rapidamente, porque acho muito mais importante o debate do que o que eu posso aqui falar. Como eu não sou professor, eu vou trazer um pouco uma visão mais pragmática de quem lida o dia a dia com jovens que frequentam a escola pública. Já que no nosso instituto, de forma absoluta, nós exigimos que os alunos que se inscrevem, infelizmente, a cada ano aumenta o número de candidatos, sejam sempre jovens oriundos da escola pública. E todo ano o Instituto faz como uma certa competição para que os alunos apresentem o que é que vocês acham da escola pública. E a leitura que eu faço de algumas dessas dissertações
me fazem trazer uma tristeza muito grande, porque eu vejo a cada ano que a situação não muda. E essa não é a situação de Sergipe, essa é uma situação, infelizmente, do Brasil inteiro. Uma certa feita, se o professor Fernando se lembra, eu estive fazendo uma visita para tratar de alguns assuntos, isso deve ter 6, 7 anos, ligados à minha área de atividade, que é a construção civil, com um grupo de empresários, e de saída me assustei, porque vi uma pilha de processos na minha frente, que até comentei com o professor, eu tive dificuldade de enxergar o seu rosto, muito simpático, mas a quantidade de papéis que tinha para o doutor Fernandes despachar enquanto secretário de Educação. Até comentei com ele. Eu acho que o primeiro problema que tem que se abordar, não tenho nenhum conhecimento da área educacional, mas conheço um pouco de gestão. Dinheiro na educação, professor, não falta. O que falta é gestão. E isso é muito redundante falar, porque todos sabem que é assim. Eu discutia com o professor Fernando, nessa oportunidade, acho que ele se lembra, a questão de reformas de escola. Nós vivemos... E por que nós não temos uma boa gestão no serviço público? Primeiro, porque os recursos federais, os recursos para a educação, são, na sua maioria, recursos federais e, portanto, sujeitos às normas e procedimentos dos órgãos de controle federais. E se chega ao absurdo, e o doutor Fernando pode testemunhar isso, a Secretaria de Educação do Estado contratar uma reforma para fazer em 5 meses, se leva 50 meses, quando anda muito rápido. E muitas vezes, aqueles atrasos, aquelas paralisações que decorrem de atuações dos autores do Tribunal de Contas da União e dos demais órgãos de controle federais, tipo CGU, etc., fazem com que aquilo que se discutiu e motivou a paralisação conduza um gasto algumas vezes mais do que esse valor em discussão. Então, para mostrar a gestão como é difícil, como o gestor público no Brasil que lida com recursos federais vive um momento muito complicado. Em segundo lugar, a burocracia. Eu acho que, como eu me referi aos processos, eu acho que hoje, na Secretaria da Educação, num órgão de governo, se cuida mais da burocracia do que da educação. É o gestor, o dia todo, a despachar aposentadoria, requisição disso, requisição daquilo, e a educação, que é fundamental, nem sempre se dedica tempo. Por isso que eu costumo dizer, eu vou apresentar agora um trabalho, eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma fase no Brasil que se gasta 1 milhão para economizar 100 mil. Quer dizer, se discute muito porque alguém entendeu nos órgãos federais que era 100 mil a mais ou 100 mil a menos, e se paralisa e se gasta 1 milhão para se resolver aquilo que podia ter sido resolvido antes. Então, para mim, são os 2 grandes problemas que dificultam a gestão, que é o excesso de normas do governo federal, muitas delas contraditórias. Você se submete a uma fiscalização de um órgão, chega ao outro, diz que não é daquele jeito, já é do outro, e o gestor passa mais tempo dando explicações. Tem um órgão aqui estadual que ele me disse que municipal, que ele recebe recursos federais, que ele me disse que metade da equipe dele está voltada a responder solicitações dos órgãos de controle. Imagine se essa metade pudesse ter sido carreada para... E, finalizando, eu estava lendo uma pesquisa, não sei se o professor viu essa pesquisa, o Brasil, entre 135 países pesquisados no mundo, aí incluindo a África, ficou em penúltimo lugar em gestão pública, serviço público. Talvez, se essa pesquisa fosse feita em Sergipe, nós estaríamos muito mais bem localizados, porque nós em Sergipe temos, graças a Deus, e eu conheço bem o setor público do Estado de Sergipe, nós temos uma gestão mais eficiente, dentro do possível, e temos um Tribunal de Contas que eu me orgulho muito e digo isso em todos os estados onde participo de palestras, de debates, que orgulho sergipanos, que contribuem, que não criam casos, e não é pelo Tribunal de Contas de Sergipe que se gasta 1 milhão para economizar 100 mil. Eles procuram se unir ao gestor público, ao contratado, para que o objetivo seja atingido com a maior facilidade. Então, eu acho que é uma questão muito importante que precisa ser discutida nesse país. A gestão pública,
os órgãos de controle precisam se entender para que tenham normas uniformes, para que se evite o desperdício que acontece atualmente. Eu vou pedir para passar um pouco, vou passar o nosso DVD, que mostra da forma como nosso Instituto trabalha. Nosso Instituto não concorre com a escola pública, ela complementa a atividade da escola pública. Nós temos tido, ultimamente, professor Fernandes, a maior dificuldade de interagir com as escolas públicas de Sergipe. Nós sequer conseguimos, apesar de ter solicitado muitas vezes, os boletins de notas e de frequência, porque tem alunos que passam um ano e não recebem o seu boletim de notas nem de frequência. Então, essa é uma realidade que só se pode ser enfrentada com gestão, porque o dinheiro existe. Então, eu vou pedir que passar, por favor, aí o nosso DVD do estudo. Depois, doutor Elisário e doutor Edberto, eu quero saudá-la, desculpe, eu não o fiz no momento adequado. Os alunos estão aí, não tem nenhum escolhido aqui a dedo, vieram a convite da professora, meu convite, e eles podem dar um depoimento interessante, porque eles frequentam a escola pública e conhecem o trabalho de uma entidade privada. E todos sabem, Sergipe, mas talvez o conselheiro não saiba, o Instituto é mantido exclusivamente com recursos da construtora Célio. No Instituto é proibido receber doações privadas ou públicas. E não há envolvimento de ninguém, nem do setor privado, nem político. Lá no Instituto não entra ninguém porque eu pedi, porque minha esposa pediu. Tem que submeter a um exame, e são 4.000, 5.000 que se inscrevem para 1.200 vagas. E depois, ao longo do ano, os 400 melhores do ano anterior são convocados para estudar em informática avançada. Eu vou passar aí, depois a gente complementa. Pode passar. Está tentando. Olha, tem outro DVD aqui. Se tiver algum problema nesse, tá bom? (23 de janeiro de 2003). Motivos para esta data ser especial não faltam, e ao longo deste relato, todos nós veremos por quê. No dia do aniversário de Luciano Júnior, foi fundado o Instituto Luciano Barreto Júnior. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso às oportunidades que tantos outros possuem. Então, se falta oportunidade, tem que sobrar solidariedade. E é a partir dela que milhares de portas foram abertas para jovens que tinham tudo: vontade, talento, caráter. Mas não tinham a chance de mostrar seus valores ao mundo, tampouco exercerem sua cidadania. O trabalho do Instituto sempre foi de direcionar e impulsionar milhares de jovens sergipanos na direção de uma vida digna. E para isso, vários segmentos são estimulados, como a educação, cultura, esporte e trabalho. No ILBJ, nenhum jovem encontra nada pronto, porque aqui o objetivo é aprender. E com o aprendizado garantido, o mundo se torna pequeno para o exercício de tanto conhecimento. A inclusão social que o Instituto promove muda o mundo de cada um destes jovens. Luciano Júnior pregava que melhor que dar peixe é ensinar a pescar. Hoje temos dois fortes motivos. Ao presidente da mesa, por favor. Então, agora a fase de debates. As pessoas perguntam por escrito, não é isso? Apenas por escrito? Pode... Sim. Exclusivamente por escrito. Eles são encaminhados aqui à coordenação. Então, talvez podemos fazer um debate inicialmente na mesa. Sim. Entre os... Fique à vontade. Doutor Zé Fernandes, por gentileza. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, primeiro, para confirmar essas informações aqui que o doutor Luciano Barreto disse. Eu, quando assumi a Secretaria de Educação, fui secretário aqui, ele teve a oportunidade de ir lá tratar de outros assuntos, na época de interesse
de construtores, faziam trabalho para a secretaria, e ao chegar lá ele tomou um susto, porque viu em cima da mesa aquela quantidade de papéis que eu tinha que ficar assinando, etc. E outra coisa também para dizer para eles que a questão da gestão é uma questão muito grave. Essa semana, anteontem, me ligou aí um jornalista lá do IG, me perguntando, dizendo: professor, está saindo um resultado agora da OCDE dizendo que o Brasil está aplicando poucos recursos e tem outras pessoas que acham que tem que ter gestão, etc. E eu disse: na realidade, nós precisamos das duas coisas. Estamos precisando de mais recursos, porque quando a gente vai comparar em dólar, realmente, o quanto a gente aplica aqui no Brasil e o quanto aplicam os países da OCDE, o nosso dinheiro é 1/3 por aluno do que é a OCDE. Então, precisamos ter dinheiro. Agora, precisamos também usar uma parte desse novo investimento na melhoria da gestão das escolas. Por quê? Porque você encontra coisas nas secretarias de educação que não passa na cabeça de ninguém. Por isso que eu falei que não pode comparar quando você chega com a empresa, etc., porque tem um outro ritmo. Você encontra coisas que você não imagina que possa acontecer. Então, eu já contei isso no Brasil todo, posso contar aqui em Sergipe também, tá certo? Dizer assim, que eu perguntei, assim que eu assumi aqui, como eu sou uma pessoa da área de ciências exatas, para quem não sabe, eu sou físico, ninguém é perfeito, né? Entendeu? Eu sou um físico de profissão e tal, e eu gosto dos números, eu tenho que ter controle do mapa, tá certo? Aí, quando eu chego, eu digo assim: quantas escolas nós temos? Aí, o pessoal demorou para saber, e os números não batiam. Tá certo? E escola é o menor número que você tem na secretaria, tá certo? Quantas escolas? Não tem. Um dizia que era 405, outro dizia que era 403. Não pode. Você tem que ter um número exato, tem que ter em algum lugar. Como é que eu vou gerenciar uma coisa dessa se eu não sei o número? E quantos professores tem? Aí é que não sabe mesmo, você não sabe quantas escolas, como é que vai saber quantos professores e quantos alunos menos ainda, e assim por diante. Então, existe, agora, mas o danado é o seguinte: aqui eu pensava, eu digo, vai ver que é a Sergipe, tal, é assim, esqueceram. Tal. Não é nada disso. Houve uma reunião aqui dos secretários de Estado de Educação, e eu já tinha passado um tempo, desenvolvi alguns projetos para fazer esse gerenciamento e colocar direto na internet. Na minha época tinha boletim, quando eu saí, eu deixei boletim aí na internet, tá certo? Aí, resultado, agora você dá um descuido, porque gerenciamento é uma coisa assim: se você der um descuido, ele cai no outro dia, tá certo? Porque o banco de dados, você tem que estar alimentando sistematicamente. Se alguém deixar de alimentar, perde todo o trabalho que você fez, perde todo o valor. E aí, processos, etc., e que realmente são muito enrolados. É necessário que haja um estudo, um trabalho, uma contribuição. Também tem a questão própria pedagógica. Você pode chegar nas escolas e as escolas não saberem quais os seus propósitos. Quer dizer, o indivíduo está ali, ele entra na sala e ele não sabe para que é que vai fazer. Como é que você vai segurar numa sala de aula um indivíduo de 16 anos de idade, 15 anos, com um indivíduo lá que entrou na sala sem saber o que é que ia dizer? Tá certo? É muito difícil. Uma sala quente, danada, tá? Você não sabe e quer que ele fique quieto. Não tem chance de ficar quieto. Tá certo? Então, uma sugestão que eu acho que é uma contribuição que eu acredito que os tribunais podem dar é de ir padronizando alguns desses relatórios, que não estou falando de prestação de conta aqui, é relatório das estratégias que vão ser colocadas, que o Plano Nacional coloca para que a gente possa atingir,
de tal modo que isso não possa desaparecer. Se é uma obrigação de apresentar todo ano, tá certo? Chega uma hora que a burocracia incorpora. Mas se não é aquilo que não é obrigação, aí ele deixa de fazer. Deixou de fazer um ano, desmantela tudo de novo. Eu acho que você pegou bem a ideia. Numa ida só, numa olhada, já matou a jogada lá, do ponto de vista gerencial. Pois não. Professor, alô, professor, tudo que o senhor falou se resume a uma palavra: gestão. Não adianta, se nós temos 1/3 dos recursos e gerenciamos tão mal, imagine se nós tivéssemos para aplicar na educação 3 vezes mais. Tá entendendo? Então, o que nós precisamos é discutir essa questão de gestão. Eu acho que a Secretaria de Educação, como o senhor tentou fazer, espero que tenha conseguido, não pode ser indicação política, tem de escolher os melhores quadros. O senhor está entendendo? Então, essa é a grande questão. Inclusive, fugindo um pouco do ensino básico, que é o meu interesse, é um tema que me apaixona, que é a questão de obras públicas, que eu conheço bem. Eu participei de um debate com colegas da Construção Civil, com o pessoal do Instituto Federal de Sergipe. E debatemos bastante, e eu perguntei a ele como é que podia o Instituto Federal formar engenheiros para fazer obras, se eles não sabiam fazer as suas próprias obras. E esse é um fenômeno que a universidade também está enfrentando. Quer dizer, pelo que eu sei, não tem uma obra do Instituto Federal de Sergipe que tenha sido concluída. Algumas estão inacabadas. Então, eu fiz essa questão que ficou sem resposta. Porque, fundamentalmente, os professores que ensinam, e eu tenho um grande amigo que é professor, e eu digo sempre para ele que é preciso que o engenheiro saia preparado para saber quanto custa fazer uma obra e quanto custa executá-la, o que não se sabe. Então, eu quero resumir o que o senhor falou, porque tudo que o senhor falou tem que melhorar com gestão. Depois que nós conseguimos uma gestão mais qualificada, eu acho que a gente pode evoluir para mais recursos. Essa é a minha opinião. Ainda perguntas escritas? Ali, ó. Dá de boca mesmo. Alguém pode pegar a pergunta? Tá pronto. O vídeo está pronto? Vamos pegar a pergunta dele. Melhor Então, dizer. tem uma pergunta ali, da gente responder. Tem, Você tá quer trazer ali aqui? escrito. Não tem uma pessoa para pegar ali? Pode ser. Uma carta quase. É quase uma carta. Quer passar o vídeo antes? Nem vai passar o vídeo. Vamos passar logo o vídeo, então, enquanto o professor lê a pergunta. 23 de janeiro de 2003. 23 de janeiro de 2003. Motivos para esta data ser especial não faltam. E ao longo deste relato, todos nós veremos por quê. No dia do aniversário de Luciano Júnior, foi fundado o Instituto Luciano Barreto Júnior. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso às oportunidades que tantos outros possuem. Então, se falta oportunidade, tem que sobrar solidariedade. E é a partir dela que milhares de portas foram abertas para jovens que tinham tudo: vontade, talento, caráter. Mas não tinham a chance de mostrar seus valores ao mundo, tampouco exercerem sua cidadania. O trabalho do Instituto sempre foi de direcionar e impulsionar milhares de jovens sergipanos na direção de uma vida digna. E para isso, vários segmentos são estimulados, como a educação, cultura, esporte e trabalho. No ILBJ, nenhum jovem encontra nada pronto, porque aqui o objetivo é aprender. E com o aprendizado garantido, o mundo se torna pequeno para o exercício de tanto conhecimento. A inclusão social que o Instituto promove muda o mundo de cada um destes jovens. Luciano Júnior pregava que melhor que dar o peixe é ensinar a pescar. Hoje temos 2 fortes motivos para sentir orgulho do trabalho que desenvolvemos: seguir à risca este verdadeiro ensinamento de Luciano Júnior e ver que milhares de pescadores estão alcançando os seus sonhos.
o Instituto Luciano Barreto Júnior transformou-se no exemplo de humanismo, de superação, de transformação de dor em amor, de afirmação na vida como mais ampla, mais perene do que a morte, em valorização da ética cristã, em cultivo da solidariedade, em compreensão do papel de quem fica para honrar a memória de quem vai. Por isso que eu sigo esse instituto nos últimos 10 anos. E enquanto Deus vida me der, eu o seguirei. Por isso que o exemplo do ILBJ deve ultrapassar as fronteiras de ser. Aqui não há um centavo do governo do Estado. Aqui não há um centavo do governo federal. Aqui não há um centavo do poder municipal. É o investimento de uma empresa privada na responsabilidade social, na solidariedade, na educação como ferramenta de construção de um novo Sergipe e de um novo Brasil. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Viva o ILBJ! Quero dizer, em rápidas palavras, da emoção de participar desta grande formatura. Aprendi tudo estudando nos livros e ouvindo as pessoas. Aprendi com doutores e aprendi com gente que nunca foi à escola. Aprendi porque não tenho vergonha de dizer quando não sei uma coisa que não sei. Porque aprendi com os mais velhos que Deus não fez a gente com 2 ouvidos e uma boca só à toa. Aprendi a ouvir e aprendi a admirar quem faz. Porque, como dizia um grande mestre humanista, Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Porque tem muita gente que prega mudança da boca para fora, mas não pratica a mudança no seu dia a dia. Você, Luciano, você, Maria Célia, é a mudança que você quer ver no mundo. Eu vim hoje aqui mais para homenagear do que para ser homenageado, para dizer que também aprendi com os poetas e com as poetisas. Eu tenho fé que os empresários, os grandes empresários do meu estado, haverão de aprender com a grande poetisa Cora Coralina. Bondade também se aprende. Aqui eu vim aprender bondade com vocês. A bondade de saber servir aos outros sem se servir dos outros. O Instituto Luciano Barreto Júnior se fundamenta em 2 grandes pilares, que eu vou resumir em 2 grandes pensamentos. Um de Luciano Júnior, copiado da sabedoria chinesa, quando ele, defendendo veementemente que a construtora Araceli parasse com todos os projetos sociais assistencialistas e se dedicasse a um projeto de educação. E dizia: meu pai, nós temos de dar o anzol e nós temos de ensinar a pescar
e nunca dar o peixe. E isso que o Instituto procura fazer. Esse é o nosso compromisso, continuar ensinando a vocês a buscarem oportunidades no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. O segundo fundamento foi repetido aqui hoje pelo governador Marcelo Deda, e foi uma frase que ele pronunciara há 10 anos atrás, quando da implantação do Instituto Luciano Barreto Júnior. Deda dizia: a família de Luciano Barreto Júnior, com esse projeto, transforma dor em amor. E fiquem vocês, jovens, estudantes do Instituto Luciano Barreto Júnior, e a cada ano, nós estamos por 10 anos, a cada ano a dor aumenta mais, a dor da saudade, a dor da ausência, mas ela é, acima de tudo, esta dor cada vez maior, o combustível para que a gente possa ter a cada dia um entusiasmo maior ainda pelos trabalhos que se desenvolvem nessa instituição. E fiquem certos, estão aqui minhas filhas, meus genros, meus netos. O nosso compromisso, meu e de Maria Célia, será obrigatoriamente perpetuado por vocês, porque a memória de Júnior assim exige. E Jesus disse: quem crê em mim viverá. E você, Luciano Júnior, está vivo no céu, trabalhando, ajudando a todos nós. E hoje eu vejo, eu estou serena e forte, e eu vejo e eu sinto luzes ao olhar para vocês jovens, ao olhar o sorriso de vocês, a alegria de vocês. Eu vejo luzes, e também essa festa, que ao mesmo tempo é a festa de junho, é a festa de vocês. Então, para mim, eu sempre estou vendo as coisas bonitas que Deus tem mandado através do Luciano Júnior. E é muito difícil para mim, mas eu digo a vocês, jovens, que a responsabilidade dessa vida é muito grande, não pode ser desperdiçada. Para muitos pode ser mais longa, mas para outros é muito curta. Mas o importante não é a quantidade dos anos que nós vivemos, mas o que nós fazemos nessa vida, porque é o que nós levamos para a vida eterna. Meu nome é Sandy, tenho 16 anos e sou aluna do Instituto Luciano Barreto Júnior. Meu nome é Emerson, tenho 16 anos e sou um dos mais de 10 mil alunos formados pelo Instituto Luciano Barreto Júnior. Meu nome é Priscila Araújo, tenho 16 anos, sou aluna do Instituto Luciano Barreto Júnior há quase um ano, onde eu aprendi a ser uma profissional, onde eu aprendi a me comunicar normalmente com as pessoas. É um lugar onde me sinto bem, onde faço coisas que eu gosto, onde aprendi a ser eu, um lugar onde eu me descobri. Essa instituição é muito importante para mim, porque além de me ajudar na minha vida profissional, também me ensinou que valores é muito importante para me tornar um cidadão. O meu dia a dia do Instituto é assim: quando eu chego, sempre cumprimento todos os funcionários aqui da casa com muito carinho, cumprimento meus amigos, sempre, toda quarta-feira, toda sexta-feira.
né? É uma interação diferenciada, diferente daquela vida de escola pública. Eu chego, me relaciono com os meus amigos, converso sobre as aulas anteriores, com a gerente Valéria, com o recepcionista. E quando eu entro na sala, minha professora me pergunta como foi o meu final de semana ou como foi meu dia anterior. As aulas são muito descontraídas. Nas aulas, meus professores tiram todas as dúvidas. Não são aquelas aulas simples de só ter assuntos na lousa, tem vídeos, tem brincadeiras com os assuntos, brincadeiras onde a gente aprende várias coisas. Eu descobri que todo mundo tem capacidade, sim, e pode muito bem ser o que quer. E pode muito bem ser o que quer. O Instituto foi onde eu aprendi a ter amigos que me ajudam a crescer como pessoa, como profissional, amigos que são irmãos. E é isso que é a missão do Instituto, é pensar cada vez mais nas pessoas, porque é através delas que forma-se a união entre essa sociedade. O Instituto, para mim, é comunicação, respeito, diversão. O Instituto é um lugar bem diferente de uma escola pública. É um lugar onde eu aprendi a ser responsável. Porque na escola eu achava que eu era só mais uma aluna que achava que não ia crescer na vida. Mas aqui no Instituto foi um lugar onde eu aprendi que eu não só era mais uma. Que aprendi a ser eu. Eu me descobri como pessoa, me descobri como profissional. Aqui eu aprendi que eu quero crescer, que eu vou crescer. Obrigado. 2 minutos aqui só para... Pois não. Alô? Não, eu só queria complementar rapidamente. Em primeiro lugar, agradecer a presença da professora Valéria, nossa diretora, dos nossos alunos que estão aqui também participando desse debate, e dizer, professor Fernandes, que uma coisa que nós, nesse relacionamento com o Instituto, ao longo de mais de 10 anos, como esse ano devemos estar completando 12 mil jovens que passaram, é fundamental a disciplina. Que eu vivenciei muita disciplina quando, na minha época, estudei em colégios em Aracaju. Então, sempre havia um foco muito grande para a disciplina. E essa disciplina, pelo que eu converso, está faltando na escola pública. E sem disciplina, não se vai a lugar nenhum. Se alguém quer vencer na vida, além de todas aquelas práticas de estudante e tudo, ele tem de ser ensinado de que em toda atividade, se não houver disciplina, não se chega a lugar nenhum. Viram aí os vários cursos do Instituto, as várias atividades, mas eu acho que talvez a mais importante delas é que nós fazemos de cada aluno do Instituto uma pessoa, um indivíduo. Na escala pública, cada pessoa é uma estatística, que só serve para, no período político, vender aqueles candidatos. Muito obrigado a todos. Então, passar a palavra ao professor José Fernandes. Eu recebi aqui dois bilhetes, mas na realidade são 3 perguntas, tá certo? Eu vou ler aqui rapidamente e já recebi aqui uma mensagem que o nosso tempo está esgotado. Um deles diz assim: no meu município, a prestação de contas do Fundeb do ano de 2013 foi aprovada em apenas uma reunião que durou cerca de 2 horas e sem a presença dos representantes dos professores, tá certo? Observação: os professores não foram chamados. Aí diz que já entrou com um pedido aqui junto ao Ministério Público, mas não obteve sucesso. E aí o que é que eu posso fazer agora? Tá certo? Bom, eu vou fazer um comentário desse aqui, depois eu ler a outra parte. Eu acho que, antes de mais nada, de alguma forma, tem que tentar insistir aqui nessa discussão, mas uma coisa que eu queria comentar é essa aqui. Os conselhos, hoje, existe uma certa dificuldade para a questão do conselho, porque você analisar um balancete desse de uma escola, etc., simplesmente porque você entrou lá no conselho, é uma dificuldade realmente muito grande para o indivíduo fazer. Então, o fato, quando você entrega para que seja analisado por um tribunal
ele tem os técnicos que podem realmente dar opinião. Agora, você pega uma pessoa, um aluno ou um pai e manda fazer uma análise, a chance dele realmente fazer uma análise é uma coisa, o que inclusive, gera uma dificuldade para a pessoa que quer contribuir. Tá certo? A outra questão que foi levantada aqui foi que a escola não tem ventilação, os ventiladores estão quebrados, foi feita uma reforma e tal. Esse daqui, eu acho que, mais uma vez, você deve procurar o Ministério Público, sim, tá certo? Porque esse é um direito, o artigo 208 da Constituição, que não está sendo cumprido, tá certo? Que é o direito à educação é um direito que tem que ser, não precisa de colocar mais em lugar nenhum, tá certo? Já está muito bem estabelecido na Constituição. E a outra coisa, quer dizer, considerando a ineficiência da gestão da educação pública, considerando o custo por aluno, considerando ainda o sucesso da educação privada, inclusive quando custeada pelo poder público, pergunto, não seria o momento de repensar a estrutura da educação pública, transformando parte dos nossos alunos da iniciativa privada? Eu não acho, não. A educação privada nossa não é lá nada eficiente. Tá certo? No nosso país. Ela é um pouquinho mais eficiente do que a educação pública. Mas quando você fizer a diferença do custo, aluno, qualidade, você vai ver que ela é tão ineficiente quanto a pública, nesse caso específico. Tá certo? Você tem situações em que dá tudo certo, mas é porque a gente deixa de contar o amparo da família. Tá certo? Deixa de contar o amparo da família, que aí você tem a família que dá todo o apoio, etc. É diferente, essa conta não está muito certa aí nesse caso. Tá certo? Então, não vou falar mais não, porque já passei aqui do tempo. Mais uma vez, só agradecer, dizer que tem um documento que que eu fiz depois, só sobre gestão pública, que vai ser publicado daqui a uns dias, e eu vou fazer questão de colocar isso. Quando a gente começa a discutir o que é necessário para você oferecer uma educação pública de qualidade. É claro que é necessário dinheiro, é claro que é necessário professores, mas é necessário ter um projeto de gestão para cumprir, sim. Posso? Pois não. Nós fizemos, inclusive, um parecer a esse respeito. Nós temos insistido de que a educação de tempo integral, na minha opinião particular, ela ajuda em vários aspectos, porque, por exemplo, ajuda, inclusive, na questão da manutenção da família, manutenção do aluno na escola, e o fato de você ter mais tempo pode ajudar. Mas eu destaco um dado muito importante. Se nós não mudarmos a forma como nós estamos ensinando, não vai adiantar aumentar. Porque uma das dificuldades que nós temos da escola hoje é porque a nossa escola é chata. Tá certo? Então, se é chata para o cara ficar um horário, pense no castigo agora, você fazer ele ficar 2 horários. Tá certo? Então, aí é só você aumentar a tortura em cima dos jovens e tentar espantar ele. Agora, é claro que aumentando a carga horária, como nos vários países do mundo, vai melhorar, desde que não se perca de vista que a gente tem que trabalhar o que é que vai ser feito nesse processo. Pois não. Já pediram para a gente encerrar a mesa, porque tem uma próxima, mas gostaria de cumprimentar o doutor Zé Fernandes pela excelente exposição, aprendi muito. Doutor Luciano Barreto também pela exposição, pela iniciativa do Instituto, não conhecia que essa iniciativa tão bacana se espalhasse por todo o Brasil, seria excelente, setor privado contribuindo, colaborando, complementando o setor público, que mais iniciativas dessas existissem. Parabéns, eu não sabia que existia. E, mais uma vez, ao Tribunal de Contas de Sergipe, o conselheiro Pina, a sensibilidade do conselheiro Pina que permite esse tipo de coisa. Porque é raro, muito se fala, mas pouco se faz, no sentido de que o que a gente viu aqui, debater o setor privado, gestor, Tribunal de Contas, discutindo os problemas aqui à luz do sol, não é?
procurando encontrar soluções, mostrando problemas e as dificuldades. Esse ponto que o doutor Luciano apontou, gasta 100 mil, 1 milhão para economizar 100 mil, isso a gente vê todo dia, e é isso mesmo. O setor privado traz isso, a gente discute isso à luz do sol, muito interessante, o gestor também aponta os seus problemas. Então, parabéns, presidente, conselheiro Pina, pela iniciativa, que mais iniciativas dessa ocorram. Então, vamos encerrar agora, apenas entregar certificados. Primeiro, doutor Luciano Franco Barreto. Doutor José Fernandes. Doutor Elisário Silveira Sobral. Elisiário. Então, está encerrada a mesa. Neste momento, o professor José Fernandes de Lima, presidente do Conselho Federal de Educação, fará a entrega de um livro editado pelo próprio Conselho Federal de Educação ao presidente Carlos Pina de Assis. Maria, por favor, depois eu vou fazer a entrega. Sim, senhor. Hein? Foi de graça, né? Eu vou fazer a entrega do certificado ao conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Já pagou, né? Senhoras e senhores, nesse momento, o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Pina de Assis, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, concederá o colar do mérito Gomercindo Bessa ao engenheiro Luciano Franco Barreto, por decisão do Pleno deste tribunal. E, para isso, convidamos para um momento especial para compor a mesa que já está montada e fazer parte também da mesa o excelentíssimo senhor Orlando Rochador Moreira, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, e o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, diretor da Escola de Contas José Amado Nascimento. É com muita honra que passamos a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Pina de Assis, presidente do Tribunal do Estado de Sergipe, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. É a primeira vez que me dirijo às senhoras e aos senhores nesta segunda parte do nosso seminário e registro com uma especial agrado, com especial satisfação, a permanência de uma frequência muito significativa que começou às primeiras horas da manhã e que persiste já agora, perto do crepúsculo, o que demonstra o interesse sobre esse tema que nós trouxemos para Sergipe por inspiração do conselheiro presidente da Escola de Contas de São Paulo, conselheiro Eurípides Salles.
essa ideia gerada em São Paulo de fazermos aqui esse seminário foi prontamente acolhida pelo conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, que dirige a Escola de Contas José Amado Nascimento, que nos orgulha tanto. O conselheiro Eurípides Salles e o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza são, portanto, e de fato, os anfitriões de todos nós. E o Tribunal de Contas, representado por seu presidente, está aqui como coadjuvante, como apoiador, como suporte de uma ideia que, desde o primeiro momento, foi declarada como ideia feliz, como ideia que tendia, como está sendo demonstrada agora, a dar os melhores frutos. Quero agradecer, penhorado, a presença do Procurador-Geral de Justiça de Sergipe, o Dr. Orlando Rochadel Moreira, que eu vou usar uma frase que meu pai usava sempre. É uma daquelas autoridades que soleniza mais ainda qualquer solenidade. E agradecer ao meu querido professor e permanente interlocutor, professor José Fernandes de Lima, pelo presente que me traz. Ele tinha me anunciado a publicação das diretrizes que estava produzindo, da última vez que conversamos, não é, professor? O senhor estava produzindo exatamente essas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que é fundamental para que nós modifiquemos para melhor a educação pública no Brasil. Esse presente será lido, e será lido imediatamente, e quero dizer a Vossa Excelência, e isso orgulha Sergipe. A sua presença no cenário nacional é uma razão de absoluta honra para todos nós sergipanos. O que tenho ouvido fora daqui são referências as mais significativas sobre a qualidade do seu trabalho. O senhor, que físico que é, trabalha muito melhor com números do que os próprios conselheiros dos tribunais de contas. Mas essa solenidade não estaria completa se nós não prestássemos uma outra homenagem, que é também um agradecimento de Sergipe, um agradecimento do Tribunal de Contas, um agradecimento por tudo que foi dito aqui, que faz o doutor Luciano Barreto, juntamente com Dona Maria Célia. Não se faz uma obra desta envergadura, não se faz a disponibilização de uma parcela tão significativa do patrimônio familiar, sem contar com a concordância de uma grande mulher. Célia e Luciano sabem que eu e Raquel acompanhamos desde sempre a sua trajetória meritória nesse empreendimento que Sergipe e o Brasil todo, como vimos aqui, na opinião de Marcelo Deda, de Eduardo Campos, e agora, mais recentemente, mas isso deve ficar registrado, de Edilberto Pontes, como um exemplo a ser seguido por todos os brasileiros. O tribunal, meses atrás, decidiu conceder a Luciano Franco Barreto, engenheiro civil, empresário, mas, sobretudo, um benemérito da educação sergipana, esta homenagem que o tribunal agora lhe prestará. É o colar do mérito Gumercindo do Bessa, que era, sobretudo para os jovens, essa explicação, um orgulho de Sergipe também, Gumercindo do Bessa.
Ele ganhou numa disputa advocatícia no ano de 1904, diante do Supremo Tribunal Federal, uma causa formidável, e está aqui uma conselheira do Acre, beneficiária desta ação. Ele ganhou uma ação que tinha sido denominada Ação do Amazonas contra o Acre. Acabou se invertendo. Foi o Acre quem ganhou a ação para o Amazonas, o pequeno Acre ganhando a ação contra o Amazonas. O Amazonas queria anexar o Acre. Gomercindo Bessa resistiu como advogado dos acreanos a esta pretensão e ganhou a ação. Ganhou a ação no Supremo Tribunal Federal contra o outro advogado, que era nada mais, nada menos do que Rui Barbosa. Então, o modesto, o humilde advogado sergipano é vitorioso numa ação momentosa, numa ação que toda a nação acompanhou. E ficou tão famoso por isso que criou-se uma expressão que até hoje vigora, no Rio sobretudo, mas no Brasil. Quando alguém faz alguma coisa de grande, quando alguém faz alguma coisa de excepcional, quando alguém sabe alguma coisa mais do que o outro, a gente diz assim: sabe a beça. É essa a razão da fama do nosso conterrâneo que no começo do século XIX, no começo do século XX, granjeou uma atenção especial para nós sergipanos. E o tribunal, ao escolher o nome de sua medalha, quis dar o nome desse vitorioso, porque é uma medalha destinada a quem é vitorioso. Luciano, Maria Célia, Luciano Neto, todos os seus parentes, vocês merecem essa homenagem que é justa à beça. Mas eu não estaria sendo justo se fosse eu próprio o outorgador desta comenda a Luciano Franco Barreto. Eu peço que quem o faça seja um dos seus maiores admiradores, que é o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza. E com a posição desta medalha no peito do Luciano Franco Barreto, que fique encerrada a sessão desta tarde. Convidamos para se posicionar à frente da mesa o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, diretor da Escola de Contas José Amado Nascimento, do Estado de Sergipe, e o homenageado, o senhor Luciano Franco Barreto, que serão conduzidos pelo cerimonial. Neste momento, o senhor Luciano Franco Barreto,
está sendo condecorado com o colar do mérito Gumercindo Bessa pelo conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza. E agora, o diploma. Em nome do presidente Carlos Pina, eu quero agradecer a presença do Vinícius Porto, presidente da Câmara Municipal de Aracaju, e Roberto Sá Menezes, provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que estão aqui presentes. E agora passamos a palavra ao homenageado, o senhor Luciano Franco Barreto. Obrigado. Rapidamente, acho que já ocupamos bastante o tempo de vocês. Eu quero repetir um pouco o que vocês viram Eduardo Campos falar na formatura, que foi o seu Paraninfo, a turma de 2012. Foi em janeiro de 2013. E Eduardo Campos dizia que estava ali não para ser homenageado, assim, acima de tudo, para homenagear. Eu diria que, nesse momento, o que me ocorre, doutor Carlos Pina, doutor Carlos Alberto, os conselheiros, todos aqueles que compõem esse tribunal, eu estou aqui para agradecer. Agradecer essa honraria e saberei honrar, porque assim merece esse colegiado, seus funcionários e toda a sua equipe. E também homenagear o trabalho permanente desta corte, o trabalho dos seus conselheiros, de todos os seus funcionários, que têm permanentemente defendido os interesses do Estado de Sergipe. Portanto, nesse momento, só me resta agradecer e homenagear todos vocês. Obrigado a todos. Obrigada. Faremos agora um intervalo de 15 minutos para o coffee break no hall de entrada do auditório. Senhoras e senhores, informamos que os certificados estarão disponíveis no site www.tse.jus.br.